Bem-vindos, amigos e amigas, à sua rede SPTV, mais exatamente no nosso programa Direto e Reto, nesse tiro de eleições 2024. Estamos aí como os candidatos, correndo atrás de informações, apresentando os candidatos e hoje, comigo e com muita satisfação, mais um candidato. Nome completo, Marco Antônio Alves Jorge, mas olha, pode esquecer tudo isso e chame-o de Kim. E ele me contou nos bastidores, porque eu perguntei, com um nome tão pomposo assim, como é que se tornou Kim? Ah, veio de Marquinho. E como o brasileiro é muito preguiçoso, Marquinho virou Kim. Seja muito bem-vindo, Kim, ao nosso programa Direto e Reto. E com essas boas-vindas e saudações, eu já lhe pergunto, funcionário público de carreira, presidente da Câmara Municipal do nosso município de Americana, enfim, um histórico político rico. Não sou eu aqui no pouco tempo que vou condensar, mas eu gostaria que você fizesse para os seus eleitores e nossos telespectadores um resumo dessa vida política tão rica. Obrigado, Felipe Zalaf. É um prazer estar aqui com os ouvintes, né, os telespectadores do Direto e Reto. Tive a oportunidade de conhecer seu pai na primeira administração do prefeito Tebaldi. Dr. Clóvis Zalaf era vereador e eu era estagiário de arquitetura, Felipe. Vim para cá como estagiário, cursei faculdade de arquitetura para trabalhar com habitação social. E foi ali que eu conheci a proposta de Americana, que tinha um crescimento enorme das favelas que estavam explodindo no município e o município precisava, então, ter um projeto habitacional capaz de equalizar essa questão habitacional, porque estava se transformando em território ocupado por favelas e outras formas de submoradia. Foi quando eu vim para cá como estagiário, depois fui contratado como arquiteto, né, depois que me formei, tive a oportunidade de participar da construção do Antônio Zanaga, Profilurb, Vila Matiense, lá na região do Jardim dos Lírios, depois Jardim da Paz, Parque da Liberdade, São Jerônimo, Praia Azul, Guaicurus, e tantos outros empreendimentos aí. Até hoje eu me dedico a essa causa, viu? Até porque o Dr. Tebaldi, quando me chamou, né, eu era um garotão na época, ele falou, Kim, ele era médico, né? Rapaz, nós temos um problema seríssimo de saúde na cidade. E o que é? A pessoa mora num barraco, pega água no poço e tem a fossa ali pertinho, porque não tem esgoto. A lâmpada é lamparina, querosene. É um problema de saúde tremendo e nós precisamos trabalhar isso porque é uma questão de saúde pública. Eu, como arquiteto urbanista, ganhei aquilo como um desafio, foi um presente, que era o meu projeto na faculdade, era trabalhar com isso. E juntamos as pessoas, fizemos mutirões habitacionais que ninguém acreditava, incrementamos tecnologia e foi passando de um prefeito para o outro, né? Dr. Tebaldi, Carrol, voltou Tebaldi, Frederico, voltou Tebaldi e depois ele foi reeleito, né? Depois veio o Eric, depois, enfim, trabalhei com todos, aprendi muito, né? Fui 5 vezes vereador consecutivo, porque o Dr. Tebaldi, 20 anos depois, ele me convidou para ser candidato a vereador. Eu até me assustei, não queria, mas ele me convenceu. Isso foi no ano de 2000, eu trabalhava 20 anos já fazendo habitação social americana. Como vereador, fui conselheiro nacional no Ministério das Cidades, fui eleito pelos vereadores do Estado e depois pelos vereadores do Brasil. Eu fui um dos 4 vereadores a compor o conselho lá em Brasília, no Ministério das Cidades, defendendo políticas públicas para o Brasil como um todo e usando a experiência aqui de Americana como boas práticas, né, que deveriam ser multiplicadas. Aqui no programa dizem que eu sou mais ou menos o seguinte anfitrião. Eu coloco um tapete vermelho para o meu entrevistado, só que é ensaboado, para ele dar uma escorregadinha.
Então vamos fazer o seguinte, antes de entrar propriamente dito no direto e reto, pelo histórico que você me colocou, você está igual a nossa, inclusive com a saúde atualmente claudicante, a nossa não, na verdade, é do povo inglês, né? Rainha Elizabeth, o que ela já viu de presidente, você já viu de prefeito. Olha, tive Entra prefeito, sai prefeito. Conheci muito, aprendi demais com os prefeitos que passaram, com seus acertos, com seus erros, vereadores, secretários, né, governadores, presidente de repúblicas. Foi presidente da Câmara Municipal de Americana. Fui presidente da Câmara, tive essa honra. Foi mais uma honra ou foi mais um trabalho? A honra para mim é ter bons desafios, né? E o desafio que me deram é, olha, a Câmara não está muito antiquada, a Câmara ficava dentro da Prefeitura, a Prefeitura estava pagando aluguel para secretarias em prédios de fora, a Câmara pagava 3 aluguéis, fotografia que era feito para tapar buraco, cortar árvore, o vereador tinha que ir chamar um fotógrafo, depois mandava revelar lá no Foto Yamashita, tinha que esperar essa coisa toda. Foi quando me deram o desafio, falei, Kim, tem que modernizar, temos que encontrar um espaço adequado, deixar a prefeitura ocupar o espaço que é dela, e eu assumi esse desafio, foi quando nós mudamos a prefeitura, a Câmara da Prefeitura, modernizamos, né, digitalizamos todo o processo de fotografia, de telefonia, criamos a TV Câmara e colocamos a população para participar. A Câmara começou a abrigar os conselhos municipais, que os conselheiros podiam encontrar com os vereadores, todos eles, para poder dar sugestão, falar, olha, precisa melhorar aqui, acertar ali. Ou seja, o papel da Câmara é representar a sociedade. E você oferecendo condições, espaço físico e também um espaço no legislativo para que as opiniões da sociedade sejam colocadas em prática, valeu muito a pena. Então, foi uma experiência rica. Então, caros internautas e telespectadores, eu diria para vocês o seguinte, ainda nesse clima, digamos, mais descontraído, antes de entrar em questões sensíveis, porque eu não vou deixar tanto conhecimento só a nível de brincadeira, eu diria para você o seguinte, é o nosso Kim de Americana, não é o Kim Kataguiri, viu, gente? Vamos distinguir bem o Kim e é o Kim de Americana. Falando assim, eu digo para vocês, participem do nosso programa, participe da democracia, participe da escolha do seu candidato. Então, pelo WhatsApp 36488480, você entra em contato com a nossa produção e nos ajuda a fazer o programa e nos ajuda a fazer o Brasil. Isso é muito importante. Temas sensíveis. Existe uma ocupação há tempos em Americana. Produção, ou você me ajuda ao nome da ocupação aqui em Americana, como que é? Sem terra. Sem terra? Sem teto. Sem teto. Você quer dizer? Bem, pode falar. É na região do Pós-Represa? Exatamente. Lá nós temos o Monte Verde, o Milton Santos, o Roselino Nunes. Então, mais de uma ocupação. Tem, sem dizer que nós temos um pedaço lá que as pessoas achavam até outro dia que é Paulínia, mas é Americana, que é o Recanto das Águas, São Joaquim, o Pôr do Sol, os vilagens que tem lá. De qualquer forma, pois não. Essas ocupações, elas são usadas de forma política? Tem alguma conveniência política nessa história? Como, por exemplo, eu já emendo o tal do pós-represa ou a represa do Salto Grande, que é N vezes palanque de alguns candidatos, inclusive do atual prefeito. Ele faz parte de um grupo de WhatsApp, fala em solução. Trouxe até aqui um deputado estrangeiro, né? Para fazer campanha, eu esqueço o nome dele. Alexandre Frota. Esteve recentemente aqui pelas mãos de um vereador, falando da represa. Qual é a realidade? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, a visão é de quem conhece de verdade. Eu ando lá tudo, conheço todas as ruas
das ocupações, das áreas não ocupadas, o que tem plantado lá, o que tem na represa, dentro da represa, até porque eu navego na represa e é maravilhosa a nossa represa, e que é pouco utilizada, que poderia trazer um desenvolvimento econômico através do turismo, que é um potencial tremendo, é a maior represa da nossa região. Tanto é que nós estávamos discutindo lá o plano diretor do pós-represa. Eu ainda, como vereador, fui presidente da comissão e defendi a criação de um zoneamento que nunca teve americano, que é uma zona de interesse turístico e que foi criada, foi aprovada no plano diretor do pós-represa, para permitir o quê? Que explore a orla da represa, que tem uma necessidade de preservação ambiental, mas que traga um desenvolvimento econômico. O que combina com a preservação do meio ambiente é o turismo. O turista, se você colocar ali próximo, né, uma pousada, um hotel fazenda, um clube náutico, né, tem gente que fala... Que já houve, né? Um clube náutico americano. Sim, até de sucesso à época. O Enseada Clube chegou a sediar aqui um campeonato sul-americano de vela. A represa ficou maravilhosa, tomada por velas. E temos também os outros aí, como o Yacht Clube de Campinas, o Yacht Clube de Americana, que antigamente era Limeira, né? Você vê os de fora que vinham aqui e criavam os yachts clubes, né? Por quê? Porque a nossa represa é a maior da nossa região e nós temos condições de atrair o turista para vir aqui, que ele não precisa ir tão longe para poder desfrutar das nossas belezas naturais. E o turista, ele vem para gastar dinheiro, gerar emprego e renda para a nossa população. É uma forma de ter um desenvolvimento limpo, sustentável, é só ter planejamento urbano, planejamento territorial e não pensar no imediatismo. Ah, não, vamos lá, lotear. Tem que pensar a longo prazo, tá? Que tipo de ocupação nós vamos fazer para poder trazer melhoria para a população como um todo. Então eu posso concluir que solução tem? Eu não tenho dúvida, Felipe. Quando eu vim para cá como estagiário, nós tínhamos 1.200 famílias que moravam em favela e crescia diariamente, porque o pessoal estava vindo do interior que a mecanização da agricultura, o homem do campo perdeu o emprego, ele veio para a cidade industrializada, que a Americana era uma delas, né, a Princesa Tecelã. E chegavam essas famílias e iam construindo barracos nas áreas públicas e etc. Nós zeramos as favelas. Zeramos. Agora, foi fácil? Não, teve que trabalhar. Não pensa que as coisas acontecem sem trabalho. Tem que ter trabalho, persistência, acreditar e acreditar nas pessoas. Nós construímos 1.500 moradias em regime de mutirão. E o que era o mutirão? Reunia as famílias que iam morar. Não era um pedreiro, encanador, nada. Mas nós tínhamos uma equipe que orientava e essas famílias trabalharam na construção de um conjunto habitacional, por exemplo, de 110 casas, sem ninguém saber qual casa era dela. E como que era a regra do jogo? Tinha que reunir, conversar, escrever o estatuto do mutirão, colocar em prática, montar uma comissão que acompanhava isso, ter um trabalho social para acompanhar, e isso trouxe resultados, então aí para todo mundo ver, né? Zeramos as favelas. Foi fácil? Não, foi trabalhoso, mas foi riquíssimo, a ponto de um pedreiro numa reunião levantar a mão e falar: escuta, Kim, eu sou pedreiro, aquela senhora ali não consegue nem carregar uma carriola, 1 hora minha no mutirão vai valer igual a hora dela? Não é justo. Aí eu devolvi a pergunta para a Assembleia, falei: gente, o que vocês acham? Aí um dá uma opinião, outro dá outra, é isso, ouvir. Ouvimos todos, no final da discussão, o que vocês acham? Vamos votar. A maioria decidiu, a hora dela é igual de todo mundo. No final do mutirão, Felipe, essa senhora, qual foi o lugar que ela se encaixou? No refeitório. Ela recolhia a marmita de todo mundo, punha na geladeira. Meia hora antes ela esquentava a marmita de todos.
Antes ela fazia cafezinho, levava água gelada lá para o pedreiro que estava no andaime na obra. E no final do mutirão, aquele pedreiro levantou a mão e falou, olha, queria dizer o seguinte, que eu questionei se minha hora valia igual daquela senhora. Eu vou dizer para vocês que não. A hora dela valeu muito mais do que a minha. Ou seja, isso é, Felipe, uma lição que não foi eu que recebi. Todo aquele grupo aprendeu com isso. A respeitar o próximo, a valorizar aquilo que todo mundo tem valor. Cada um tem um valor e que apenas saber aproveitar, ele vai fazer parte de um coletivo e que as casas, depois de entregue no dia seguinte, não tinha nenhuma reclamação no balcão da prefeitura, porque todos participaram. Não tinha aquele que já ia querer vender no dia seguinte para fazer negócio. Eu ganhei a casa. Não, ele não ganhou. Ele participou, ele trabalhou e ele mora lá com muito orgulho. Isso transformou vidas. Transformou vidas. E às vezes demora tempo, né? Mas a gente, quando fica um pouco grisalho, né? Sinal que deu tempo para ver o resultado. E eu não tenho dúvida que trabalhar com as pessoas dá resultado. Brevemente, nos bastidores do jornalismo, disse sobre o pós-represa que existem interesses imobiliários incomensuráveis. Isso empata a solução do problema? Sim, esse é o grande diálogo, né? O papel do legislador é exatamente dialogar e encontrar um pacto com a sociedade. Olha, onde está o interesse privado? Onde está o interesse público? Será que não dá para conciliar? Né? Será que você, que é o dono da propriedade imobiliária, não consegue ter bons resultados em empreendimentos que tragam melhoria para o desenvolvimento econômico da cidade, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento sustentável? E é possível. Há um jogo de empurra com a CPFL. Não, porque a CPFL não limpa, não retira, a operação de limpeza da represa é muito cara. Rapidamente para irmos para outras questões sensíveis. Qual a responsabilidade objetiva da CPFL? Olha, a CPFL é uma concessionária do Estado, você pode ter certeza. Como deputado estadual, eu já dialoguei muito com a CPFL como vereador. Mas como deputado, nosso diálogo vai ser mais estreito. E além disso, além da CPFL, nós vamos dialogar com as cidades que estão a montante, jogando esgoto sem tratamento no rio Atibaia. E eu vou chegar em cada prefeito e falar, prefeito, o que você precisa para tratar o teu esgoto? Porque ele está parando lá na nossa represa. Ontem esteve uma candidata, anteontem uma candidata federal, e eu falei, olha, as cidades conurbadas, ainda usei essa expressão, a respeito da qualidade da água, elas conversam de maneira ordenada sobre o assunto? Objetivamente e direto e reto ela disse, não. Então cada um faz o que quiser com a americana, viu? Aqui é o final do esgoto, então eu já vou até pular para uma outra pergunta. Imaginamos, e esse é meu desejo, que você já esteja como deputado estadual. O que você leva de Americana para essa Assembleia? Olha, as nossas experiências bem-sucedidas, claro, vão servir de exemplo. E as nossas necessidades vão servir de pauta para reunir os prefeitos da região, mobilizar os vereadores das câmaras das cidades que estão ao nosso redor e chegar nos secretários de Estado, no governador e dizer, olha, a nossa região é importante, ela precisa de forma ordenada resolver algumas questões muito simples. Vou dar um exemplo aqui básico. Nesse projeto nós estamos aqui fazendo um planejamento metropolitano, que é o PDUI, e eu protocolei lá 2 propostas concretas. Uma diretriz viária que vai sair do pós-represa nosso aqui, que a gente trabalhou, fez o planejamento aqui em Americana, mas que ele vai entrar em Paulínia, Cosmópolis, Campinas e Jaguariúna, ou seja, criar uma rota alternativa para nós irmos daqui de Americana até Jaguariúna sem pegar a rodovia Anhanguera.
e sem nenhuma demolição, sem nenhuma desapropriação. Isso está estudado, está traçado. E uma derivação, essa rota nós demos o nome de rota turística, porque ela, Jaguariúna é turística, ela vai passar pertinho de Olambra, que tem o Circuito das Flores, que vai poder ocupar aqui o nosso pós-represa, essa região, e com uma derivação que nós chamamos de rota tecnológica, que vai passar pela Unicamp e chegar até o Sirius, que é aquele acelerador de partícula, para trazer o desenvolvimento limpo, né, empresas de tecnologia que não são poluentes e que dialogam muito bem com o meio ambiente, que é a nossa grande parte do território ali no pós-represa tem essa pegada ambiental. Esse é um ponto que nós vamos continuar defendendo. Agora, você tinha dito antes das ocupações. Sim. E eu já propus também gravar ali naquela tríplice fronteira, que é Americana, Cosmópolis e Paulínia, que é empurra, não, eu sou de Paulínia, mas estou em Americana, mas pago IPTU em Cosmópolis. Gente, não dá para ficar dizendo, eu sou de uma cidade ou de outra. Todos somos da região metropolitana, e todos somos do estado de São Paulo, e é inadmissível ter lá mais de 2.500 famílias sem água encanada, sem esgoto sanitário, sem galeria de águas pluviais, sem asfalto. O governo do estado tem que botar a mão nessa causa e temos que resolver isso para estancar a hemorragia, né? Porque se deixar, as coisas vão acontecer. Ou você ordena, ou ela vai acontecer de forma desordenada. Tá? Não existe... congelou tudo. A vida é dinâmica. Então, você tem que planejar e aí as coisas vão acontecendo dentro de um planejamento, dentro de uma diretriz. Agora, quando não há planejamento, o povo faz do seu jeito. Aí acontece o que aconteceu lá, aconteceu no Monte Verde, é por aí. Eu sou arquiteto urbanista e defendo o planejamento, um planejamento que esteja ao alcance das pessoas. Não adianta você planejar também, não, nós só vamos, aqui só vai ter mansão. Gente, tem que ter as mansões, tem que ter as empresas, tem que ter as moradias para quem consegue pagar aquilo. É isso. A par da sua atuação e do seu conhecimento sobre urbanismo, hoje, nesse momento, que juízo você faz por esse aspecto, por esse prisma da cidade de Americana? É uma cidade bem organizada? Olha, Americana já foi o exemplo regional, estadual e diria até nacional. Eu cansei, quando eu era secretário de habitação, de receber visita de cidades de longe, que vieram aqui conhecer, por exemplo, as inovações que nós colocamos nos mutirões. Nós colocamos aqui um pedreiro mecânico, que era uma máquina que foi inventada por um alemão, que erguia uma casa por dia, por aquelas famílias que nunca tinham trabalhado como pedreiro. Depois, se não bastasse isso, nós instalamos aqui uma fábrica de sobrados, onde os mutirantes aprenderam a tocar a fábrica e fazia a parede no chão, que tinha o encanamento hidráulico, elétrico, depois erguia com caminhão Munk e montava o sobrado como um Lego. E nós fizemos isso no Jardim da Mata, no Jardim Novo Horizonte, né? Agora, o que é preciso é ter continuidade em bons projetos. Não dá para, só porque trocou o prefeito, o que estava ali perdeu, o outro ganhou. Some da história. Aquele projeto é bonito demais, vai dar prestígio para o A ou para o B e acaba com o projeto. Gente, isso não é política pública. Dentro da sua área, antes de ir para o campo nacional, me permita dizer, qual é o peso da variável êxodo? Explico. A Americana tem recebido venezuelanos, colombianos, afrodescendentes, inclusive, guardadas as proporções, imitando o centro de São Paulo, capital. Então você vê aí outras nacionalidades também desabrigadas. Como lidar com essa atualidade? Olha, o exemplo que nós tivemos foi ouvir essas pessoas, entender o que elas trazem de dificuldade e como que elas podem ser úteis à nossa sociedade. E montar esse quebra-cabeça para que essas pessoas possam ajudar a cidade americana, a sociedade americana
de repente preenchendo vagas ou funções que está faltando aqui na nossa sociedade, e por outro lado, oferecendo aquilo que muitas vezes eles estão precisando, que é uma oportunidade, enfim. Se a gente simplesmente fechar os olhos, e isso vai canalizar para uma informalidade, e da informalidade para saírem soluções atravessadas e que não constroem positivamente, é um pulinho. Então nós temos que olhar, entender e fazer políticas públicas inclusivas, né? Não apenas para quem veio de fora, mas tem muita gente que não veio de fora, mas está aqui. E que passou por dificuldades de saúde, dificuldades de emocionais, enfim, nós temos uma série de problemas, pessoas que muitas vezes mergulharam aí no campo do álcool, das drogas, e que é preciso recuperar essas pessoas, né? E trazê-las para que elas se sintam úteis, que saibam que existe muito mais prazer na vida quando você realiza uma coisa, quando você faz algo do bem, e que não precisa procurar uma satisfação num álcool, na droga, que você fazendo coisas saudáveis traz um prazer muito maior. Antes de pegar um trampolim e ir para questões nacionais, passou agora um flash na minha cabeça. Você é candidato, por favor, cita seu número que eu vou fazer questão de repetir depois. Meu número é fácil, é 12003. 003. Kim, simples assim. Deputado estadual. Estadual. Me diz uma coisa, como um homem experimentado como você, relaciona-se com uma candidata, que é a sua candidata a prefeita de Americana, a Giovana, Sim. Não é? Num ambiente onde o nosso dirigente máximo, ele se esforça em deprimir as mulheres. Como é que você se comporta nesse turbilhão de coisas? Rapaz, Felipe, as mulheres, eu sempre tive um tremendo respeito pelas mulheres. As minhas chefes, historicamente, foram mulheres. Minha primeira chefe, quem foi? Dona Luísa Tebaldi, a esposa do Dr. Tebaldi. Depois veio a Luísa Meneghel, que era a diretora do Departamento de Promoção Social, que eu era ligado ao Departamento de Promoção Social, Habitação e Saúde. Eu era o chefe da divisão de habitação, mas a diretora era Luísa Meneghel. Depois foi Noêmia Fernandes Milho, Renata Miante, que é a esposa do Luiz Antônio Miante, o nosso querido Gatão. E eu sempre soube respeitar e admirar, né, a qualidade, a competência das mulheres. As minhas colegas de trabalho, né, as assistentes sociais, as pessoas que trabalharam comigo no mutirão, as mulheres, a maioria era mulher. E eu tiro o chapéu para as mulheres pela capacidade que elas têm, determinação. Enquanto às vezes os homens estavam lá, puxa, tem um monte de areia aqui, precisa chamar uma máquina para tirar essa areia daqui, pôr ali, caminhão. Os homens estavam discutindo, as mulheres já estavam com carriola, balde, levando areia. A hora que viu, terminou a discussão, a areia já tinha mudado de lugar, né? Então, assim, respeito com as mulheres, para mim, é total. Respeito, admiração e mais. Maria Giovana, uma jovem que eu conheci na Câmara, defendendo aguerridamente a saúde. Deixou de ser vereadora, continuou defendendo a saúde. E me fez lembrar muito do Dr. Tebaldi, que foi o meu prefeito, o primeiro que eu trabalhei, que me trouxe para a vida pública, para a política, e ele defendia a saúde ferrenhamente. E a diferença de idade entre o Dr. Tebaldi e eu é a mesma diferença que tem entre eu e a Maria Giovana. Você me deixou um gancho. Falei da diferença de gênero e a diferença de idade. Se complementam, tem algum conflito de valores? Me fala um pouquinho sobre isso. Rapaz, é totalmente complementar. O Dr. Tebaldi confiou em mim, que era um jovem, mais jovem que a Maria Giovana. Na época eu tinha 20 e poucos anos, ele me entregou a responsabilidade de executar o maior programa habitacional
da história americana. E ouvi dele vários elogios, ou seja, não decepcionei. E eu tenho certeza que a Maria Giovana não vai decepcionar. Vai ser uma excelente deputada federal. Ela tem determinação, tem convicção. A juventude dela, né, complementa com a minha juventude mais antiga, vamos dizer, né? Que eu sou jovem há mais tempo, prefiro assim dizer, porque sempre gostei de ideias inovadoras, né? Como eu disse lá, o pedreiro mecânico, fábrica de casa. Hoje temos um projeto, inclusive, que trata do carbono social, que é um projeto ambiental, que gera crédito de carbono para ser investido em projetos sociais. Crédito de carbono é uma coisa que o Brasil ainda está tentando entender como é que funciona. Eu aprendi com a minha filha, porque ela trabalha numa empresa lá nos Estados Unidos, que trabalha com crédito de carbono, e ela me ensinou. Eu falei, puxa, como é que isso pode ser usado para os nossos projetos sociais? E entendi, foi criado, então, como solução de um problema que nós estamos tendo, com 902 famílias que estão aguardando há anos o governo liberar o dinheiro para construir as suas casas, e nós oferecemos uma contrapartida, reunindo as 900 famílias. Vamos fazer a compostagem do lixo orgânico, deixar de emitir 1 tonelada de CO2 equivalente por dia na atmosfera, que o CO2 e o metano são os principais causadores do efeito estufa. Vai gerar crédito de carbono? Vai. Agora, esse crédito de carbono pode ser comercializado para ser investido em projetos sociais, porque quem está realizando ele é um coletivo da sociedade. E esse projeto está no ar, está muito atual. Apresentamos ao governo do estado, ele aceitou. Quem se interessar, entra no site da Coperteto, que é a cooperativa habitacional que eu tive a honra de ser fundador, que está viva até hoje, e que está lá nessa campanha do carbono social para todo mundo aderir. Em vez de economizar 1 tonelada de CO2 na atmosfera, vamos economizar 2, 10, 100 toneladas por dia e fazer o bem para a humanidade, para o nosso planeta. Mais um salto agora, imaginando você ainda deputado estadual, Assembleia Legislativa São Paulo. Segurança pública. Cada dia é mais difícil, os índices de violência sobem. Sim. Cracolândia, dentro das atribuições, do círculo de atribuições do deputado estadual, o que te sensibiliza nisso? Olha, o principal ponto, Felipe, que eu vejo é tratar a causa do problema, né? Então, as causas sociais, econômicas, elas são os grandes propulsores dessa violência. Então, gerar, além do emprego, da infraestrutura urbana, a família, o Dr. Teodoro dizia, falou, olha, se a família tiver os filhos na escola, uma casa para morar, e quando ficar doente ter um atendimento na saúde, né, o resto ele dá um jeito, né? E isso é básico, e a Americana permaneceu uma cidade com baixíssimos índices de violência, enquanto essas 3 políticas públicas estavam no top de linha, vamos assim dizer, né? Os postos médicos atendendo, funcionando, equipe médica no hospital municipal, habitação, como eu disse, nós chegamos a zerar as favelas na cidade americana, né? A educação, nós tivemos aqui o primeiro CIEP do estado de São Paulo, foi aqui em Americana, o CIEP do Zanaga. Darcy Ribeiro veio aqui inaugurar, junto com o Leonel Brizola. Eu tive a felicidade de ir lá assistir esses momentos e dar oportunidade para que as pessoas tenham trabalho, renda e um lugar para morar, uma boa saúde, uma boa educação. Agora, outras coisas também são importantes para poder inibir a violência, principalmente para as famílias que se sintam desprotegidas. Iluminação pública é importante, que um bairro mal iluminado é difícil ser vigiado, é fácil acontecer. Uma melhoria no sistema de segurança pública, da Polícia do Estado, da Polícia Civil, a militar, as guardas municipais, que cumprem um papel importantíssimo, né? E trabalhar com reconhecimento, com qualificação, né? E
Eu creio, e não desisto disso, né, que nós temos que caminhar, avançar para chegar num mundo de paz, né, onde a polícia vai ter um papel apenas em casos isolados de violência, vamos dizer, que ela precisaria agir com uma certa violência. Agora, quando o Estado fica omisso e quem começa a dar o comando são organizações não públicas, mas de um poder paralelo, aí fica mais complicado você frear essa onda de violência. Porque tem um elemento aí, e você usou uma expressão muito feliz, poder paralelo, eu vou falar rasgado, PCC. O PCC na Zona Leste, não que seja exclusivamente problema da Zona Leste de São Paulo, mas digamos que é um termo mais atual, nas companhias de ônibus, que a prefeitura cede ou concede a exploração, eles vêm dominando e fazendo uso para lavagem de dinheiro, não é? E existem membros, é aí que eu quero chegar, que inclusive estão no legislativo, se não em outras áreas do Estado. Como lidar com esse tipo de contato que eu vou chamar acidental? Não que a pessoa, o deputado queira, não que o deputado é conivente, mas ali nos seus afazeres, de repente, ele lança olhos para esse tipo de coisa. E aí, Kim, como é que fica, hein? Olha, como que eu vejo essa questão, né? E aí é dar oportunidade para aquele jovem que está procurando o seu primeiro emprego, né? Que ele possa conseguir, né, um trabalho digno, que lhe traga satisfação, pelas vias que a sociedade convencional lhe oferece. E quando eu digo convencional, é convencional mais evoluído. Por exemplo, se tiver aí vagas abertas para ser guia turístico, guia cultural, que a pessoa vai estudar, por exemplo, a história de Carioba e vai levar os turistas para Carioba, que vai levar os turistas que vêm de fora para a Americana para conhecer a represa, para pedalar de pedalinho, andar de barco, pescar tucunaré, saber onde que é a hidrelétrica antiga. Ele vai deixar de fazer opção para ser o aviãozinho, por exemplo, Agora, se ele não tem opção e alguém oferece uma oportunidade para ele, acaba levando. Agora, o que eu vejo, e assim, não é uma questão que a sociedade acaba se amparando em quem lhe oferece a oportunidade de sobreviver. E o que nós precisamos fazer é o quê? É um desenvolvimento econômico saudável, e para isso o governo, as políticas públicas têm que favorecer para que o jovem, principalmente, tenha uma opção boa. Se ele tiver uma afinidade para a música, por que não incentivá-lo a ser músico e ganhar dinheiro com isso, fazer apresentação no final de semana na praça A, B, C, D. Agora, se ele se ele só toca música, mas não ganha dinheiro com isso, ele acaba optando por quem lhe oferece um emprego remunerado e que, infelizmente, nem sempre é aquele que legalizado. Me ocorreu agora com a sua fala, vou aproveitar outro gancho, eu vejo propagandas e mais propagandas, não só de candidatos, mas eu vejo institucionais que dizem, né, empoderamento através da música, do teatro, e do esporte, etc. e tal. Mas no tempo daquele aparelho que a gente não fica mais sem, chamado celular, PC, 5G, eu pergunto para você, o que um deputado estadual pode fazer para fomentar uma mão de obra tecnológica, atual? Não estou desmerecendo, mas eu acho que ficar tocando birimbau, até vir o pirata da perna de pau, não vai levar o Brasil para muito lugar. O que um estadual pode fazer para essa direção de tecnologia que tanto a gente carece?
Olha, nós temos que cobrar do governo do Estado o investimento constante em educação nesse sentido. Para você ter uma ideia, nós temos aqui uma faculdade estadual aqui americana, que é a FATEC. Temos uma escola técnica, que é o Polivalente, que é a ETEC, que, se você for lá na FATEC e conversar com os professores de lá, com os alunos, a maioria dos alunos que estudam lá na área tecnológica já saem empregados. Conversando com o professor, eles têm uma possibilidade de... o aluno daqui, ele faz trabalho em equipe com alunos de outros países, da Alemanha, do Japão. E os japoneses, os alemães gostam de interagir com os alunos brasileiros, porque os brasileiros têm uma criatividade, têm um outro jeito, e os projetos que eles desenvolvem acabam sendo riquíssimos. Agora, por que não dar um bom atendimento? Às vezes que eu fui lá na FATEC, você vê e fala, puxa vida, está faltando um investimento aqui, né? Um potencial tão grande, humano, dos professores, dos alunos, né? E das parcerias, porque o Estado não realmente amplia, favorece, né? Desde o ensino técnico, além disso, né? Antes disso ainda, no ensino fundamental, já ir levando as crianças para se interessarem, conhecerem e saber que, através desse aparelhinho que nós temos na mão, ele pode ter contato com informações do mundo inteiro e fazer disso uma coisa boa, né? E o mundo está aberto para ele. Aí você oferecer espaços onde você tem acesso à internet de qualidade, que nem todo mundo tem condições de ter uma internet de alta qualidade, sim, ou um equipamento, um celular ou um computador. Nós precisamos facilitar isso, criar espaços, e aí eu creio que o Estado pode sim, através das escolas, ter esse espaço, não apenas para os alunos, mas, puxa vida, está fora do horário de aula? Por que não possibilita para os pais irem até lá, ou aprenderem também a ter a inclusão digital e poder se desenvolver com isso? Eu estou cometendo um erro de origem, que é o seguinte: falamos de coisas importantíssimas, mas para um país que ainda tem 13 milhões de desempregados, talvez um pouco menos agora, em 2022, é até um refrão de campanha de um candidato a presidente da República, dizendo ele: vamos voltar a comer o nosso churrasquinho, tomar a nossa cervejinha. Eu pergunto para você o seguinte: no âmbito estadual, como deputado estadual, e como já diriam nossos avós, né, saco vazio não para em pé. E essa insegurança alimentar em que moradia é importantíssimo, um teto sobre a cabeça é importantíssimo, mas talvez antes disso uma barriguinha mais ou menos cheia também. Essa questão tributária, essa disputa tributária, o que se pode fazer como deputado estadual para mitigar esse problema tão sério da fome? Olha, vou dar um exemplo. Quando nós fizemos lá seu pai era vereador, que a gente fez aquele programa de lotes urbanizados lá na região do bairro Antônio Zanaga, que hoje é chamado Jardim Nossa Senhora Aparecida. Antigamente era o Profilur, Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados. Ali, Felipe, nasceu a primeira horta comunitária da cidade americana, que era um terreno que as pessoas me procuraram e falaram: Kim, o terreno lá estão jogando entulho, era um terreno da prefeitura. Eu levei para o doutor Tebaldi e falei: doutor, podemos oferecer aquele terreno para as pessoas que vieram do campo, querem plantar a horta, cultivarem? Ele topou, nasceu, inclusive no início dos anos 80, a primeira horta comunitária americana, que está viva até hoje, produzindo alimento saudável, e nós já temos aqui em Americana quase 200 hortas urbanas. É uma questão de criar uma cultura, dar apoio
a nossa terra é fértil e tem cidade que não tem nenhuma. Por quê? Porque faltou esse bom exemplo e esse estímulo. E como deputado estadual, eu vou levar a experiência daqui para se tornar uma política pública de Estado, onde o Estado, através das casas da agricultura, vão dar suporte para a criação de hortas urbanas, que você transforma terrenos baldios, que muitas vezes estão juntando lixo e entulho, criando o mosquito da dengue, em produção de alimento aqui saudável, orgânico, perto das famílias aqui que moram na cidade. Programa Direto e Reto, com muito pesar, recebe a notícia de que a matriarca britânica acaba de falecer. Então, em nome de toda a equipe, pela importância mundial que ela tem, as nossas condolências, as nossa solidariedade, nossas orações para que ela, não só como mãe, avó, rainha, governante, ela possa, num lugar muito mais perfeito do que esse, traçar para nós novas esperanças, melhores horizontes. Também com essa fala, eu agradeço sobremaneira a participação do Kim no nosso programa, dando sua opinião, seus esclarecimentos, uma pequena parte de um vasto conhecimento como político, como homem público, como urbanista. E agradecendo e já desejando a ele o retorno aqui no nosso programa Direto e Reto, desta feita como deputado estadual, eu abro as câmeras e abro o áudio para que ele deixe para os seus eleitores e futuros eleitores uma mensagem, uma esperança principalmente, não é? Para uma época em que a humanidade vem sendo assolapada, sabe lá por quê, qual a sabedoria disso, de tantas atribulações. Com vocês, mais uma vez, o nosso candidato a deputado estadual, Kim. Senhor Felipe, é com pesar que recebo aqui, através de você, essa notícia, né? A Rainha Elizabeth foi um ícone aí, desde que eu me conheço por gente, ela é... Ainda brincamos há pouco nesse programa, não? Foi, mas, por outro lado, é importante que as pessoas partam, mas que outras pessoas ocupem esses lugares, né? E o que eu quero dizer é que nós estamos hoje em Americana, nós sempre tivemos 3 deputados estaduais, estamos sem nenhum atualmente, e é preciso escolher alguém daqui, que vai cobrar do governador, dos secretários, políticas públicas para a nossa região. Como eu disse, trabalhei aqui na região metropolitana de Campinas, em Americana, fui conselheiro nacional das cidades, 5 mandatos de vereador consecutivo, presidente da Câmara, me sinto muito preparado para isso. E meu histórico, a minha vida, é um livro aberto, está aí para todo mundo conhecer. Então, o que eu peço para que os eleitores pensem muito bem na importância de eleger um deputado estadual e que seja alguém íntegro e que você vai poder encontrar nas ruas da cidade e cobrar aquilo que Americana e região precisa e merece. Conte comigo, estarei sempre aqui em Americana, na nossa região, trabalhando pelo bem da nossa gente. Amigos da Rede SPTV, do programa Direto e Reto, nós nos despedimos nesse clima de luto e solidariedade, mas também de muita esperança. E eu digo mais uma vez a vocês, roubaram a minha dália aqui para eu ler o... Olha lá, a produção sai que sai correndo. Eu digo para vocês, faça o programa conosco. Eu vou dar mais um motivo para vocês rapidamente, que não vai causar estranheza. Eu já vi o Kim na Câmara Municipal. O Kim nas suas funções em plenário da Câmara como vereador e presidente já é admirável, mas o Kim aqui no bate-papo tete a tete, que você deve ter a possibilidade de ter esse tete a tete, ou por intermédio deste programa, ou pelas possibilidades e mídias sociais que ele mesmo oferece, você vai ver que
ainda tem o melhor, o mais, o diferencial. Então participe conosco, 3648-8480. O Kim que eu conheci hoje, ele é muito mais rico de espírito, de conhecimento, do que o Kim que eu vi no plenário da Câmara Municipal. Aproxime-se do seu vereador, do seu deputado, seja ele estadual ou federal. Com isso, um abraço, que Deus nos abençoe, muita saúde e muita esperança. Até o próximo programa.